Estamos de volta com você, com a alegria e a gratidão da sua presença, com a série de estudos do livro Nosso Lar, toda terça, 21h45, aqui no canal do Orson Peter Carrara, com a presença e participação do Américo Sucena. Estamos estudando o livro Nosso Lar, capítulo a capítulo. Alcançamos hoje o capítulo 18, coincidente com o episódio também número 18. E lá nós vamos encontrar, nesse capítulo, o significativo título, Amor, Alimento das Almas. No capítulo anterior, nós vimos que André Luiz, recebido na casa de Lísias, encantou-se com as informações ali recebidas, com a própria organização da residência, onde uma família que anteriormente habitara o planeta Terra estava novamente reunida, a mãe e os 3 filhos que na última encarnação estiveram constituindo uma família. O pai já retornara à reencarnação. E depois dos comentários, da admiração e surpresa de André, reuniram-se a chamada de Dona Laura para uma oração. E terminada a oração, como inicia-se aqui o capítulo, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo um caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Américo, esta informação aqui da primeira frase dá água na boca, rapaz, de pensar em frutas, fluidos deliciosos, concentrados, frutas perfumadas, caldo reconfortante. Como tudo se aperfeiçoa, dependendo da esfera espiritual que se está, é de se esperar que as frutas lá tenham um sabor acentuado, tenham uma energia diferente. Então, realmente dá água na boca pensar nisso, né? Certamente nós já experimentamos isso de alguma forma e vamos voltar a experimentar do outro lado da vida, viver à base de frutas, por exemplo, como é o caso aqui. Você viu que eu tive uma atitude de quem está encarnado mesmo, né? Naturalmente. E naturalmente os espíritos recém-chegados guardam essas lembranças da alimentação, do sabor, do agradável de alimentar-se. E a dona Laura, surpreendendo André Luiz, afirma que as nossas refeições são muito mais agradáveis do que na Terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas aqui no Ministério do Auxílio não podemos dispensar esses concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. São observações interessantes aqui no início do capítulo, dizendo que eles despendem grande quantidade de energias e que é preciso renovar essas provisões de forças. Então, ela vai falar de alguns serviços que acontecem ali nos ministérios a que ela se referiu, principalmente do auxílio, que é onde Dona Laura trabalha, e nós certamente vamos ter mais informações a respeito dos serviços que são dispendidos ali. Por exemplo, Dona Laura cuida de crianças na vida espiritual. Então, aquelas crianças que desencarnam mais novas ainda, na fase infantil mesmo, né, ou bebês, ou um pouco mais crescidas, elas são recebidas na vida espiritual. Há uma preparação para que elas sejam recebidas sem que elas precisem passar por zonas umbralinas, tanto que André Luiz, em outras obras, vai dizer, e vai perguntar também, por que não havia crianças ali nas zonas umbralinas? Porque lá tem esquema, ninguém fica na fase infantil nessa situação. Eles têm esquema para atender todo mundo, né? Então, quem fica, às vezes, na região umbralina difícil são os homens que não se comportaram adequadamente aqui na Terra. Cuidar de crianças, né, deve dar uma canseira. Apesar de ser prazeroso... Nós que o digamos, né? Quem é avô sabe que os netos dão uma canseira nos avós, né?
em função da diferença de idade, é coisa natural, né? Se bem que lá em nosso lar, o peso do organismo é diferente, então o cansaço é diferente, mas é menos cansaço, inclusive. Então, há um certo dispêndio de energias e, por isso, eles lá, quem trabalha no auxílio, precisa de se alimentar com frutas, né? Que é uma coisa ainda densa para eles. Inclusive, uma das jovens ali afirmou que não são somente os funcionários do auxílio da regeneração que precisam de alimentos. Todos os ministérios, ela afirma, inclusive da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há um consumo enorme de frutos. Então, fico pensando, mais à frente no livro, vai haver uma referência de que o nosso lar tem 1 milhão de habitantes, ou tinha 1 milhão de habitantes, nessa época em que o livro foi concebido. E, portanto, se 1 milhão de habitantes se alimentarem com uma fruta só por dia, é 1 milhão daquela determinada fruta que tem que estar todo dia lá sendo colhida, né? É claro, é por isso que a natureza é pródiga, né? Você planta uma árvore com maçãs e uma árvore só serve a muitos. E certamente há referências também de pomares na vida espiritual, de hortas na vida espiritual. E aí mesmo em nosso lar. É engraçado porque a horta fica fora da muralha que protege os habitantes, porque é uma região umbralina. Isso para aqueles que precisam se alimentar possam também se servir, ainda que não tenham autorização para entrar no núcleo de nosso lar. Então, imagino que há uma produção e há um... Você disse bem no make-off aqui antes de gravarmos, né? Aliás, você podia repetir aqui para nós, né? Pois é, essa questão toda que você está se referindo, lembra, não sei se é isso que você está lembrando, mas lembra a questão da produção, da colheita, e naturalmente a embalagem, que deve ter um sistema muito diferente da terra, mas que ocupa uma grande quantidade de pessoas, porque afinal de contas, a produção disso, embora deve ser de maneira diferente, que nós não temos condições de alcançar isso, mas há a produção, colheita envolvendo trabalhadores. Então, Américo, você imagina que, considerando que à época a colônia tinha 1 milhão de habitantes, se todo mundo comer uma banana por dia, será 1 milhão de bananas. E essa produção, a própria produção da banana exige um trabalho. A colheita da banana, a distribuição, embalagem, quer dizer, todo esse processo envolve trabalho, que deve ser diferente da forma como estamos habituados aqui no planeta, mas não deixa de ser um trabalho. E por outro lado, quando uma das jovens diz que em outros ministérios muda apenas a feição de alimentação, quer dizer, aqui estão precisando disso, de sucos concentrados, frutas perfumadas, mas em outros ambientes a alimentação é diferente, porque naturalmente que o ar e a água e até o som, a gente não imagina como é isso, mas alimenta as almas. Por isso, uma referência anterior lá que você fez com muito, muito bom humor, sobre o jantar ou almoço, né? Ou o lanchar, quer dizer, nós fizemos essa referência, você, muito bom humor, citou isso num dos capítulos anteriores que nós gravamos. Então, nos ministérios da elevação e da união divina, é que a alimentação é mais frugal. E, basicamente, o processo está na respiração e no consumo da água. Mas você falou som aí, Orson, e é interessante porque a gente não percebe que a gente precisa da alimentação da música, por exemplo. Estou falando da boa música, né? Porque ela sustenta também. Então, quem sabe a música lá também não faz parte da alimentação na elevação e na união do divino, o que será ótimo. Eu vou adorar. Aqui na Terra a gente tem isso, o prazer da boa música, né? Nos conforta, nos alimenta realmente a alma. Américo, olha, eu já citei isso em outras ocasiões aqui, nesses variados capítulos que nós gravamos, mas eu vou citar novamente. Eu, quando estou me sentindo um pouco abatido, quando eu percebo que o chão está querendo abrir embaixo, quando alguma coisa desanimadora começa a subir pelas pernas ou me abraçar pelas costas, eu coloco Tchaikovsky.
e aquilo me recupera em poucos minutos. É um processo dinâmico de recuperação da vitalidade pela música, pela audição. É impressionante isso. É impressionante, eu não descarto, apesar de que no capítulo não há uma referência específica a som, nesse caso, né? Mas deve haver alguma outra referência que deve ter escapado em capítulos mais à frente. Quem sabe a gente encontra essa referência. Bom, Américo, pelo que a gente está notando aqui na sequência dos parágrafos, André está surpreendido, o olhar dele é indagador e recebe aquela observação importante da mãe de Lísias, Dona Laura. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Isto é vital, Américo, para essa observação toda aí, conforme o título do capítulo. Tanto que diz aí logo em seguida no texto que eles recebem lá no nosso lar comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Repare só, muda o patamar, nutrição espiritual, alguma coisa que nutre e não é material. Então, eu imagino que esteja aí, seguramente, a música sendo referendada. E também imagens, por exemplo, quando você vê uma imagem muito bonita, uma natureza, né? Aquilo parece que entra em você. E, portanto, isso também deve ser usado na vida espiritual. Boas imagens para alimentarmos a alma. É o que acontece quando a gente assiste um filme aqui na Terra e que é eterno, é bom, exalta a moralidade. Você se sente bem, é quase que como um alimento da alma. Então, é uma preocupação na vida espiritual passar a ter outras formas de alimentação, cada vez mais espiritualizado. Portanto, lá ela faz também a referência, logo em seguida, que o amor é a base. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. Ou seja, em todas as esferas, até aqui na crosta. E a gente não se dá conta disso. Mas, indiretamente, a gente percebe, porque você precisa da reunião familiar, da reunião com amigos, para se alimentar. A gente sente falta disso. O que está havendo agora com os centros espíritas fechados? Nós estamos sentindo falta da convivência. É isso, né? Da troca de energias amorosas, da delicadeza, da gentileza, do cuidado com as pessoas, enfim. A gente sente falta disso. É uma forma de alimentação, como ela está dizendo aí. É muito bonito pensar nessa expressão dessa frase aí, porque ela faz uma comparação aqui interessante também, porque se refere à maquinaria orgânica, por exemplo, os veículos, as máquinas industriais que precisam de óleo e graxa, né, para que funcionem. A alma, porém, em si, como ela mesma afirma, apenas se nutre de amor. É muito interessante. E você se referindo aos centros fechados aí, da necessidade que nós temos da presença, do contato, da conversa, do abraço, do diálogo um com o outro, nós estamos nos nutrindo agora da virtualidade, né? Não podemos nos encontrar fisicamente, mas estamos nos nutrindo das imagens, do áudio do amigo, através das mensagens, etc. A gente precisa, a alma se nutre disso. É mais interessante, Américo, porque diante da satisfação com que André ia recebendo essas informações e ficava feliz de ouvir isso, encantado de ouvir isso, o Lísias acrescentou, acentuou melhor, né? Quanto mais evoluído ou evolvido o ser criado, mais sutil o processo da alimentação. Essa frase ela é de máxima importância, porque nos remete ao que nós estamos falando aqui, sobre a alimentação com a respiração, como você bem disse, com a água, e naturalmente, aqui não está, mas cogitamos isso até dos efeitos sonoros da música. É que hoje nós estamos limitados a 5 sentidos, né, Orson? E na vida espiritual, sim, também isso acontece nas esferas mais próximas da crosta. Mas um espírito, ele não precisa de canais específicos, como os olhos, o nariz e a boca. Na medida em que eles se tornam seres luminosos, eu vou usar esse termo, porque há essa referência em outras obras, né?
a absorção da energia é aquilo que está em torno. A energia está permanentemente disponível no universo, no grande reservatório de fluido vital, de fluido universal, onde nos alimentamos todos. Então, e deve ser uma coisa prazerosa, porque nós não entendemos como é que é isso hoje aqui, mas deve ser muito melhor do que você ter que, por exemplo, descascar uma fruta e, às vezes, se decepcionar com o sabor dela porque ela não amadureceu adequadamente, está um pouco azeda ou dura e tal. Então, essa materialidade, ela some na medida que o espírito avança nos patamares evolutivos. E tem que ser mais prazeroso, porque não tem sentido você premiar um planeta de expiação com frutas maravilhosas, como nós já temos aqui, e os espíritos superiores viverem de ar e brisa, como a gente brinca, e isso não ser prazeroso. Tem que ser. E muito mais prazeroso do que aqui, né? Porque é evoluído. E na sequência, América, ela faz comparações interessantes sobre que o verme nutre-se da terra. O grande animal colhe no planeta os elementos de manutenção. O homem colhe o fruto do vegetal, referindo-se à encarnação. Mas nós, dizem né, os espíritos ali no diálogo, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. Este é o detalhe, condição fluídica do espírito. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a evolução ou a ascensão espiritual. Mas o animal, o homem e nós, os desencarnados, está se referindo a eles, dependemos absolutamente do amor. Daí a referência do ensino de Jesus: amai-vos uns aos outros. É o alimento das almas. E há aqui uma certa conclusão desse raciocínio, que o homem encarnado saberá mais tarde, que a conversação amiga, você se referiu a isso há pouco, Américo, a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua. É texto aqui, eu estou lendo isso, porque isso tem que ser destacado. A luz da compreensão, o interesse fraternal constituem sólidos alimentos para a vida em si. Muito bonito isso, Américo. Poético até. Você vê, nós em plena pandemia e a vacinação começando lá na Inglaterra, uma das senhoras que foi entrevistada, não aquela que recebeu a primeira dose de vacina, que já entrou para a história, mas uma outra que, inclusive, tem raízes brasileiras, o que ela desejava mais agora, olha só, hein, era abraçar os amigos, conviver com eles. Porque, por melhor que seja a comunicação por aplicativo, né, claro que rola uma energia quem faz isso, mas pessoalmente é muito maior a troca de energias. E a pessoa dizia que a coisa que ela mais desejava fazer depois de tomar a vacina é abraçar sem medo, de beijar as criaturas sem medo. Olha só que mudanças a gente está vendo, porque essa era uma coisa que não nos dávamos conta que era importante. Estamos aprendendo com a pandemia. Um dos ensinos da pandemia foi o estímulo ao amor, né? Nós buscamos porque sentimos necessidade. O diálogo entre eles aqui, Américo, segue, e vai haver afirmação das grandes limitações que apresentamos àqueles que estamos reencarnados na Terra, mas retornando ao mundo original, ao mundo dos espíritos. Eu gostei muito dessa frase, Américo, isso me marcou profundamente quando li o capítulo aqui, outra vez, né? Reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Olha só, Américo, quantas pessoas aqui na Terra não se deixam abater pelo desânimo, pela tristeza. Está faltando alimentação espiritual. Olha que coisa interessante, rapaz, quando li isso aqui, eu falei, mas que coisa. A gente se lembra de pessoas atormentadas, de pessoas irritadas, de pessoas com dificuldade de todo tipo, do ponto de vista emocional, psicológico. Está faltando alimento espiritual, Américo. Então, realmente é uma frase emblemática, isso acho que dá um artigo para Orson Peter Carrara fazer. Isso aqui é material para congresso, Américo. Né? Alegria é
alimento espiritual, a gente não se dá conta. Quando eu li o capítulo, por isso que no capítulo anterior eu disse que talvez esse fosse um dos capítulos mais importantes do livro, por causa dessa frase. Essa frase me saltou aos olhos. A estabilidade da alegria, quanta gente se deixa tormentar, irritar-se. Está faltando alimento espiritual. Está faltando. Ela faz mais uma referência aqui, Orson, que também é interessante. A gente não se dá conta disso, mas, inclusive, a formação dos lares, das vilas, das cidades e das nações, elas obedecem a esses imperativos da necessidade da alimentação espiritual. Por isso que as pessoas ficam próximas, que é para fazer trocas. E a gente nem sabia disso agora, que a gente está prestando mais atenção. E aí ela vai fazer uma referência que isso não é que isso é o fenômeno é simplesmente sexual, de atração dos sexos. Não, o sexo é apenas uma manifestação sagrada desse amor, tem uma finalidade de procriação, mas ele é apenas, o sexo, uma expressão isolada de potencial divino. Muito interessante, potencial infinito, aliás. Muito interessante essa afirmação, que a gente não para pensar nela também. Porque o sexo é uma manifestação do amor universal. Mas é apenas uma expressão. E vai afirmar ainda que entre os casais mais espiritualizadas, o que prevalece mais é o carinho dos cônjuges, a confiança, o entendimento mútuos, que estão muito acima das ligações físicas. É uma realização transitória, a união física. Transitória necessária para a procriação. Porque o que fica mesmo é a permuta magnética, fluídica entre os cônjuges. Isso aí também, mais adiante, vai ser abordado com mais profundidade, Américo. O sexo é realmente uma manifestação importante para a procriação, enquanto as pessoas são mais jovens, né? Na medida que vem a madureza, a libido vai diminuindo de intensidade, não há tanta exigência com relação a isso. Mas veja só a importância do carinho entre um casal, da confiança que se tem entre marido e mulher, entre cônjuges, a dedicação e entendimento, isso é alimento da alma. Tem casas que estão isoladas pela pandemia e não está havendo isso entre os casais e a família. Falta pão moral e o sofrimento é muito grande, porque não há uma alimentação mínima disso. Às vezes, brigas no lar, discussões por isso, por aquilo. Então, são tempos em que os nossos valores estão sendo aferidos. É muito interessante, porque os habitantes dessa residência espiritual de Dona Laura e os filhos da existência anterior, vai dizer, né? Aprendemos aqui em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos encarnados se aperceba disso. Olha, isso vale na vida espiritual e vale também na Terra. É porque unindo-se as pessoas umas às outras, se amparam e, amparando-se, conseguem equilíbrio. Américo, a gente vê lares desestruturados, famílias que se rompem e se digladiam entre si dentro de casa. Quer dizer, é isso que não é conhecido ou não é praticado. Vai existir no próximo capítulo uma referência de que nós vamos chegar à formação da família ideal no futuro, porque isso é uma construção que nós estamos fazendo. Né? É comum a gente, às vezes, perguntar aquelas pessoas que aparecem no atendimento fraterno, desesperadas porque o lar está desabando, né? E a gente pergunta, quantas famílias você conhece que são absolutamente harmônicas? Algumas não conhecem nenhuma, às vezes a pessoa diz que eu conheço uma só. Por quê? Porque nós estamos construindo em planetas de expiação e provas a família melhor do futuro. Em planetas muito evoluídos, e nós vamos ver essa referência no próximo capítulo, as famílias são absolutamente harmonizadas. Que coisa importante, né? Esse diálogo, Américo, que foi muito produtivo aqui no capítulo, repleto de orientações, começando com a alegria e passando pelo sexo e falando da harmonia, traz uma frase sensacional aí, concluindo o assunto aí, nem só de pão vive o homem. Essa mensagem é do Cristo, né?
ela cita aqui que é possível relembrar, né, como vê, o Lísias disse, né, relembrando a passagem do Cristo. Nem só de pão vive o homem. E claro que nesse pão, não é apenas o pão material, né, mas o pão que completa a existência humana. Muito bem. E antes de entrar em nova conversa aí, tocou uma campainha, um estridente forte. Lá também tem campainha, velho. E o Lísias levantou-se, atendeu, e 2 rapazes entraram na sala. São os irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Então, aquela natural saudação, abraços, alegria, cumprimentos. E, dona Laura, então, todos vocês trabalharam muito hoje. Utilize o dia com proveito. Não estrague o programa. Eles vão passear, né? Vão passear para o campo da música. E Lísias, notando a preocupação de Lísias, a palavra materna veio. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Américo, isso aí está sugerindo um namoro no mundo espiritual? Está sugerindo, e nós vamos ver isso nos capítulos à frente, vamos conhecer melhor quem é Lacínia, não é? Que está ligada aí pelos laços do afeto ao nosso Lísias, né? Vamos conhecê-la. O campo do afeto. E nosso irmão ficará em minha companhia, referindo-se a André Luiz, até que se encaminhe para novos empreendimentos. Então, o capítulo está quase concluído aqui, e a dona Laura dá uma informação também que na casa deles ali havia uma neta convalescente, que voltou há poucos dias da Terra, desencarnou no planeta Terra há poucos dias. Estava ali também, assunto que será desdobrado futuramente, né, em outra etapa da gravação, em outros episódios, mas dona Laura falou, vão em busca do alimento, que estávamos falando aqui. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. Pode concluir, Américo, por favor. Ela deixa uma frase muito interessante, que a gente até conseguiu ilustrar, de maneira muito simples, né? Mas dizendo que o amor é o pão das almas. Por isso que, quando Jesus parte o pão, lá na ceia, na última ceia, e entrega pessoalmente os pedaços de pão aos apóstolos, e começa por Judas Iscariotes, né? Ele está falando que nós precisamos do pão da alma. O evangelho de Jesus é o pão da alma. O evangelho do lar é o pão da alma da casa de família. E nós precisamos cultivar esse pão. Em tempos de pandemia, seria interessante que algumas famílias fizessem isso diariamente, porque o contato com as lições de Jesus é que nos alimentam. Lições de Jesus explicadas ainda à luz da doutrina espírita, isso nos alimenta, a gente entende o que está acontecendo. Imagine viver num planeta que está passando por uma pandemia sem conhecimento das informações de Allan Kardec, da obra de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco, onde há várias referências a respeito desse momento. As pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Então, é uma bênção a gente poder se servir do conhecimento espírita, tanto que Jesus prometeu a vinda do Consolador exatamente para que nós passássemos a transição planetária de maneira mais fácil, porque sem isso fica muito difícil entender o que está acontecendo. Américo, você se referiu a Allan Kardec, enquanto você falava do amor que alimenta e da distribuição do pão de Jesus, significando este amor que vem dos laços de afinidade, de harmonia entre os membros, eu me lembrei das viagens que Allan Kardec fez para a difusão doutrinária, difundindo o conhecimento espírita, que resultou no livro Viagem Espírita, em 1862, onde não havia nenhuma das facilidades de que dispomos hoje, de locomoção, de comunicação, de transportes, etc. Nenhum conforto, aliás. Não era estrada de terra, carruagem, trem, etc. E numa das suas preleções, dirigindo-se aos espíritas de sua época, isso está na Revista Espírita de dezembro de 1868, inesquecível para mim, até porque essa frase me saltou aos olhos e virou um livro, né?
Allan Kardec vai dizer que a caridade é a alma do Espiritismo. É o alimento do Espiritismo, é a caridade. Caridade que se expressa aí nas variadas manifestações do amor, na gentileza, no afeto, no entendimento, na compreensão, no olhar de empatia um para com o outro, inclusive, claro, na vivência espírita. Caridade que não se expressa na doação de coisas, mas no dar de si mesmo. É o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo, Amor, Alimento das Almas, que propiciou estes comentários e reflexões em torno desse assunto tão importante. A caridade é a alma do Espiritismo, o amor é o alimento das almas. Que coisa bonita, Américo. De fato, acho que isso poderia perfeitamente encerrar o capítulo de hoje, porque é a referência principal aqui agora. Na próxima semana, nós vamos ver o capítulo 19, A Jovem Desencarnada, a que Dona Laura fez referência nesse capítulo, da filha que havia chegado da última encarnação na Terra e que havia desencarnado há poucos dias. É o assunto da próxima semana, capítulo 19, episódio 19. Até lá, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença conosco. Até lá.